Mariano acordou com a cabeça pesada. Sim, eles tinham se divertido bastante ontem. Ele e seu amigo Rony começaram em um bar. Depois, foram a uma boate. Havia garotas dançando e bebida. Em seguida, eles saíram da boate com as garotas para passear pela cidade à noite. Mas algo deu errado. Especificamente, a estrada estava ruim. Porque havia um quebra-molas. Resumindo, algo atingiu o carro de Mariano. Ele perdeu literalmente o controle por um segundo. Bem na sua frente havia uma loja com uma enorme vitrine de vidro. Mariano literalmente bateu nessa vitrine. No início, ele até ficou assustado com o impacto e o som de vidro quebrado. Mas o susto logo passou e todos riram. As garotas deram risadinhas porque roupas íntimas estavam artisticamente decorando o para-brisa do carro. Eles acabaram em uma boutique de lingerie cara. Então a polícia chegou. Mariano e seus amigos foram levados para a delegacia. Não se sabe como teria terminado se não fosse pelo pai dele. Ele era uma pessoa importante na cidade. O promotor-chefe, o juiz e o prefeito eram amigos dele. E tudo porque o Sr. Marcos tinha a maior empresa de construção da cidade. Resumindo, o pai pagou a fiança para o filho, mas o repreendeu o tempo todo, dizendo que ele era um bêbado e um preguiçoso. Pai, já chega, disse Mariano gaguejando. Quanto custa aquela vitrine? Bem, vamos pagar. Você vai pagar. Você por acaso ganhou um centavo sequer? O Sr. Marcos disse zangado. Você já está quase nos 30 e ainda vive às minhas custas. Quando você vai aparecer no escritório? Eu paguei para você estudar na faculdade à toa? Eu apareço, concordou Mariano, balançando a cabeça e bocejando. Seu pai percebeu que uma conversa séria com o filho não daria certo e o deixou dormir. Na noite seguinte, Mariano finalmente saiu de seu quarto, esfregando as têmporas. O Sr. Marcos acabará de voltar do trabalho e, ao ver o filho, franziu a testa. Você acabou de acordar? Bom trabalho, urso. Pai, me perdoe, disse Mariano com remorso. Eu não vou fazer isso de novo. O pai sorriu e suspirou profundamente. Ok, eu paguei pela vitrine. Os danos e o carro serão consertados em alguns dias. Isso é ótimo, alegrava-se Mariano. Só não dirija por um tempo, acrescentou o pai. Quando você conseguir um emprego, vou ver você em ação. E então decidirei se dou ou não as chaves para você. Agora, Mariano suspirou. Bem, não há nada que ele possa fazer. Ele terá que obedecer à vontade de seu pai. O Sr. Marcos criou o filho sozinho a partir dos 10 anos de idade, depois que sua esposa morreu de uma doença grave enquanto ele estava no trabalho. A governanta e uma empregada doméstica cuidavam do filho. O Sr. Marcos muitas vezes ficava dias no trabalho, deixando o filho aos cuidados de outros. À medida que ele entrava na adolescência, ele se tornou rude e insolente, mas o Sr. Marcos estava ocupado demais ganhando dinheiro para prestar atenção nele. Além disso, sua vida pessoal também era bastante agitada, com uma amante atrás da outra. No entanto, ele sempre satisfazia os desejos do filho e acreditava que proporcionar-lhe o melhor de tudo era o mais importante. Ele acreditava que o caráter do filho melhoraria com o tempo. Então Mariano cresceu. No seu 18º aniversário, Mariano bateu no primeiro carro que seu pai lhe deu. Mas o Sr. Marcos logo comprou outro para ele. Mariano até se formou em arquitetura na faculdade. Mas isso não o tornou mais sábio. Ele preferia beber, festejar e sair com garotas. O Sr. Marcos tentou repetidamente envolver Mariano em seus negócios, mas ele sempre encontrava desculpas para não trabalhar. Por que se preocupar? Ele tinha dinheiro suficiente do pai. Mas o Sr. Marcos queria passar seus negócios para ele.
Ele acreditava que, se persistisse em envolver Mariano nos negócios, ele logo se tornaria seu braço direito. Depois do incidente com a loja de lingerie, Mariano finalmente conseguiu um emprego, como prometido a seu pai. Ele gostava do escritório, especialmente porque havia muitas garotas bonitas. Diva, a atual amante de seu pai e secretária, era especialmente atraente para ele. Mariano não se importaria de tirar ela dele. No entanto, Diva não era tola e sabia quem estava no comando. Ela não deixaria o Sr. Marcos por seu filho mimado. Um dia, Mariano entrou na área de recepção de seu pai, sentou-se em uma cadeira, colocou os pés na mesa e olhou para a Diva, que estava lidando com a correspondência. Ele estudou cuidadosamente o decote profundo de sua blusa. Escuta, Diva, você não quer tomar um copo de vinho esta noite em um ambiente romântico? Perguntou ele casualmente. Eu não quero, sorriu Diva. Você não tem medo de que eu conte a ele que você está me importunando? E então você será colocado para fora daqui e passará de amado a desprezado. Mas Mariano apenas riu. Não se esqueça, eu sou o único filho dele, sua esperança e apoio. Ele queria dizer algo mais, mas a moça da recepção abriu a porta e uma linda garota loira em uniforme de faxineira espiou. Diva, não reguei suas flores hoje. Posso fazer isso agora? Perguntou ela. Ah, vamos fazer isso mais tarde. Estou terminando o meu trabalho agora. Não quero ser distraída, disse Diva, balançando a cabeça. Ok, sem problemas, sorriu a garota que desapareceu atrás da porta. Mariano olhou surpreso para a Diva. Eu não entendo. Temos uma nova faxineira? Onde está aquela senhora idosa? Ele perguntou à Diva. Helena ficou doente. Judite está aqui temporariamente. Então o nome dela é Judite, disse Mariano sonhadoramente. Diva suspirou e se perguntou se Mariano finalmente a deixaria em paz e se concentraria nessa garota. Por que não? Pensou ela. Judite é simples. Claramente não é inteligente. O cara rico vai piscar para ela e Judite vai derreter, e ele vai se sentir confortável. Afinal, ela é uma garota bonita. Diva piscou para Mariano e disse, vai em frente. Eu não estou interessada em faxineiras, sorriu Mariano, mas Judite claramente despertou seu interesse. No mesmo dia, ele a chamou para seu escritório. Há poeira nos peitoris das minhas janelas, disse-lhe seriamente para as garotas. Ela levantou a sobrancelha surpresa. Isso é impossível. Eu limpei tudo hoje. Então ela passou o dedo ao longo do peitoril da janela, que estava perfeitamente limpo. Realmente, disse Mariano como se estivesse surpreso. E depois de uma pausa, ele riu. Ok, Judite, relaxa. Eu te chamei aqui porque você é uma garota bonita. Estou impressionado. Talvez possamos sair esta noite. Conheço um ótimo restaurante. Não, desculpe, respondeu Judite secamente. Tenho outras coisas para fazer esta noite. E ela saiu do escritório. Mariano apenas zombou com desprezo. Nos dias seguintes, ele continuou fazendo comentários sugestivos para Judite e piscando para ela quando se encontravam, mas ela fingia não notar esse filho mimado de um pai rico. Um dia, ocorreu um incidente engraçado. Mariano entrou em seu escritório e de repente começou a gritar, e todos correram para ver o que estava acontecendo. Acontece que havia uma pequena aranha sentada em sua cadeira. Livre-se dela agora mesmo, ele gritou com Judite. Você deixou poeira com aranhas aqui. A garota imediatamente removeu a aranha e saiu do escritório em silêncio. Não se preocupe, Diva piscou para ela. Você viu aquilo? Ele tem medo de aranhas desde criança. É por isso que ele surtou, e Judite sorriu. Ele era tão confiante.
mas tinha medo de uma aranha. Mariano não se acalmou e continuou perseguindo Judite no outro dia. Acidentalmente, ele tocou na cintura dela. A garota se virou e deu um tapa forte em seu rosto. Todos no escritório que viram isso ficaram congelados. Diva pensou que precisávamos encontrar outra faxineira. Ele fará de tudo para se livrar de Judite. Mas ele esfregou a bochecha e sussurrou para Judite: grande erro. Você vai se arrepender. Então ele sorriu e se dirigiu alegremente aos funcionários atônitos. Por que não estamos trabalhando? Todos de volta aos seus lugares. Eu sou o filho do dono. Portanto, tenho o direito de dar ordens. Ele pensou consigo mesmo, com orgulho. Desde aquele dia, ele abrigava raiva em relação a Judite. Simplesmente demiti-la não estava em seus planos. Ele pensou em como dar o troco a ela. Claro, o Sr. Marcos não estava ciente do comportamento de seu filho. Ele decidiu não se aprofundar nisso. Seu filho foi trabalhar, e graças a Deus, um dia, Judite estava limpando o escritório do Sr. Marcos enquanto ele estava fora. Já era noite, e Diva estava terminando um documento às pressas. Mariano espiou o escritório de seu pai e viu Judite curvada, limpando as pernas das cadeiras. Mariano avaliou por trás. De repente, Diva o chamou, e ao ouvir sua voz, Judite se virou e corou. Era Mariano novamente. Diva, você pode ir, Mariano comandou. Ele entrou no escritório e fechou a porta firmemente atrás dele. Ele caminhou pelo chão recém-limpo e se jogou na cadeira de seu pai, observando Judite em silêncio. Ela continuou trabalhando em silêncio com o esfregão. Então você não gosta de mim? Mariano perguntou baixinho, semicerrando os olhos e olhando para a garota, e depois desviou o olhar para o lado. Havia um enorme vaso ao lado da parede. Seu pai o havia trazido há vários anos de um leilão em Londres. O vaso era caro. Mariano se aproximou dele e se virou para Judite. Por que você não está falando? Você não gosta de mim? Não, ela respondeu bruscamente. Bem, então não fique ofendida, ele riu. No momento seguinte, ele pegou o jarro com as mãos e as esmagou com toda a força no chão. O som do vidro quebrando podia ser ouvido e os cacos se espalharam em diferentes direções. O que você fez? Exclamou Judite, mas de repente Mariano ficou vermelho, cerrando os punhos de raiva e gritou com uma voz ruim. Por que você quebrou o vaso? Quem pediu para você tocar nele com suas mãos desajeitadas? Judite, ao ouvir isso, se afastou, então congelou. Ela não conseguia encontrar palavras para dizer por causa de mentiras tão descaradas. Diva e mais alguns funcionários correram para o escritório. Diva explicou a eles que a faxineira limpou o vaso e depois o derrubou. Eu pedi a ela para não tocar nele, pois ele custou milhões, disse Mariano, sufocado de raiva. E ela subiu lá com o pano rasgado. Mariano, você está mentindo. De repente, Judite disse clara e alto, você mesmo quebrou na minha frente. O quê? Mariano gritou. Como você se atreve a me acusar? Quem você pensa que é? Chame a polícia agora mesmo. Deixe que eles façam um relatório sobre os danos. Eu vi ela fazer isso de propósito, mas Diva o convenceu a não envolver a polícia no assunto. Vamos deixar o Sr. Marcos decidir o que fazer. Um pouco depois, ele apareceu no escritório. Ao ver os fragmentos do vaso, suas mãos tremiam. O que é isso? Exclamou ele. Paguei uma bela quantia pelo vidro quebrado da loja e agora um vaso que me custa tanto quanto um carro novo. Mariano imediatamente contou sua versão dos eventos. E Judite tentou em vão convencer o chefe de que ela não estava envolvida.
Eu acredito no meu filho, disse o Sr. Marcos. Já está tarde demais, então lidaremos com tudo amanhã em casa. Mariano afirmou que Judite era negligente em suas funções e que muitos no escritório estavam reclamando disso. O Sr. Marcos deu de ombros e disse que Judite parecia uma garota responsável. Mas é necessário punir para ensinar uma lição aos outros, sugeriu Mariano. No dia seguinte, o Sr. Marcos chamou Judite em seu escritório. Não sei como aconteceu que você quebrou esse vaso, mas você terá que compensar seu custo, caso contrário, vou denunciar a polícia, disse o chefe, pois ele custou R$ 15.000. Judite ficou pálida. Mas eu não sou culpada. Eu não o quebrei. Já ouvi isso antes. O Sr. Marcos a interrompeu, e que foi meu filho quem o quebrou. Mas Mariano também me disse que você o estava perseguindo nos últimos dias e era negligente em suas funções. Muitos dizem que isso não é verdade. Judite chorou. Eu não quero ouvir nada, disse o chefe. Vá embora. Eu te dou 1 mês para juntar a quantia necessária, e você está demitida. Chocada, Judite saiu do gabinete do chefe. O que ele disse? Diva olhou para ela com curiosidade. Eu devo dinheiro, muito dinheiro pelo vaso, Judite sussurrou, por um vaso que eu nem mesmo toquei. E também o Sr. Marcos disse que muitas pessoas não estavam satisfeitas com o meu trabalho. Diva, você também está? Judite, desculpe, mas aqui cada um cuida de si mesmo. A secretária baixou os olhos. Judite percebeu que não encontraria a verdade ali. A garota saiu do escritório, sentou em um banco e chorou. O Sr. Marcos é uma pessoa boa, mas por que ele acredita em seu filho canalha? No entanto, o que mais poderia ser feito? O sangue é mais espesso que a água e as coisas não estavam indo bem para ela ultimamente. Sua mãe está doente em uma vila distante e o dinheiro está sempre curto. Em breve, ela terá que pagar pelos estudos. Ela pensou que economizaria a quantia necessária com um emprego de meio período. Mas agora ela está endividada. A garota suspirou pesadamente. O que ela deveria fazer agora com essas pessoas ricas? 15.000 é uma quantia grande, mas ela entendeu por que tudo isso aconteceu. Mariano simplesmente decidiu destruí-la porque ela o rejeitou. Infelizmente, o Sr. Marcos não queria ouvir ela. Então, Judite caminha pela calçada, perdida em seus pensamentos. Ei, faxineira desajeitada, ela ouviu de um carro que parou ao lado dela. Mariano olhou pela janela. Por que você está tão triste? Quem se importa com o dinheiro? Judite não respondeu e continuou andando como se não tivesse notado. Enquanto Mariano dirigia lentamente ao lado dela. Garota, eu posso ajudar, ele gritou. Venha para o quarto do hotel esta noite, e faremos um acordo. De repente, Judite parou e olhou atentamente para Mariano. Fazer um acordo? Ela perguntou pensativa. Exatamente. Lambendo os lábios, Mariano disse. E seus olhos brilharam em antecipação a uma presa próxima. Estarei lá, Judite concordou repentinamente. Qual quarto e qual hotel? Mariano disse que estava esperando por ela no hotel central da cidade às 7 horas da noite. Esteja bem bonita, pois você terá que se esforçar muito para compensar sua culpa. Judite estremeceu com esse sopro interior, mas sorriu em resposta. Mariano riu e partiu em seu carro caro. Enquanto Judite caminhava pela cidade mergulhada em seus pensamentos, um plano amadurecia em sua mente. Às 7 horas em ponto, houve uma batida na porta do quarto onde Mariano estava confortavelmente acomodado na cama de casal. Ele se levantou preguiçosamente e foi até a porta, amarrando descuidadamente seu roupão. Ah, você está aqui. Ele salivou ao ver Judite entrar.
Por que você está parada aí? Meu Deus, que tipo de roupa é esta que você está vestida? Onde vende essas roupas? Em uma loja, respondeu Judite calmamente. Posso usar o banheiro? Serei rápida. Podemos prosseguir, resmungou Mariano. O que é essa bolsa que você está carregando? Ele notou em suas mãos uma pequena bolsa de viagem. Tem uma surpresa lá dentro, a garota sorriu. Prometo que você vai gostar. Ok, vai em frente. Estou te esperando, sorriu Mariano. Judite saiu do banheiro alguns minutos depois, como prometido. Ela manteve as mãos atrás das costas. Mariano estava deitado na cama, com seu roupão aberto. A garota corou levemente ao ver aquela cena. Ele ergueu as sobrancelhas. Por que você ainda está vestida? E o que você está escondendo atrás das costas? Seja paciente, Judite respondeu calmamente, e no segundo seguinte, a garota esticou as mãos para frente. Em suas palmas, estava uma enorme aranha preta e peluda. Ela mexia um pouco suas pernas assustadoras. O que é isso? O que é isso? Mariano sussurrou, ficando pálido. Tire isso daqui. Mariano ficou com suas mãos e pés paralisados. Um suor frio e pegajoso apareceu em sua testa. Afinal, Mariano tinha medo de aranhas desde a infância. Ele até passou por tratamento para aracnofobia, mas não ajudou muito. Claro, querido, Judite sorriu. Mas primeiro, você vai me contar tudo na câmera. O que eu digo? Que você quebrou o vaso rapidamente e por que fez isso? Disse Mariano. Mas Judite disse que era melhor ele falar a verdade. Ok. Eu vou falar a verdade. Mas esse bichinho vai ficar aqui, disse Judite e cuidadosamente colocou a aranha na cama. Ela correu rapidamente na direção de Mariano, que literalmente gritou de medo. Judite pegou a aranha. Fale, exigiu, apontando a câmera do celular para Mariano e ligando a gravação do vídeo. Ela segurava a aranha em uma mão e o celular na outra. Ah, por favor, amarre seu roupão. Ok, farei isso, Mariano disse obedientemente, amarrando o cinto do seu roupão e sentando-se. Fui eu quem quebrou o vaso no escritório do meu pai e depois culpei Judite. E por que fez isso? A garota o instigou? Porque ela me rejeitou, Mariano soluçou olhando para a aranha. Continue, exigiu Judite. O que você quer dizer? Não está claro. Me diga por que você me chamou para o hotel. Disse a garota e aproximou a aranha de Mariano. Mas ele ficou irritado, mas olhando para a aranha, ele falou mais calmamente. Eu queria te ensinar um comportamento adequado. Ninguém nunca me recusou. Mariano, me responda, quem deveria pagar pelo vaso? Eu, ele respondeu. Então Judite sorriu. Então ela rapidamente pegou a bolsa com um recipiente especial. Colocou a aranha dentro e saiu do quarto antes que Mariano pudesse se recuperar do medo. A garota caminhou pela cidade com um sorriso no rosto. Ela havia elaborado um bom plano e a aranha a tinha ajudado muito. Ontem, ela conseguiu pegar o gravador despercebida. Odete era uma aranha enorme, que aparentava ser assustadora por fora, mas na verdade era gentil, afetuosa e não venenosa. Com sua ajuda, ela havia extraído uma confissão de um cara rico e arrogante. Agora ela só precisava mostrar a gravação para o Sr. Marcos para provar sua inocência na quebra do vaso. Então, com Odete em sua bolsa, Judite chegou ao escritório. O Sr. Marcos ficou surpreso ao vê-la. Você já conseguiu o dinheiro? Ele perguntou. Não, respondeu Judite desafiadoramente. Eu consegui a evidência que prova minha inocência. E ela mostrou ao Sr. Marcos o vídeo. Oh,
Que nojo, o chefe fez uma careta. Meu filho enlouqueceu completamente. Judite, por favor, me perdoe. Isso é a gota d'água. De qualquer maneira, vou resolver tudo, mas não entendo por que ele está tão assustado. Você o ameaçou? Eu? Judite disse, como se surpresa. Você acha que eu faria isso? Não. Ele mesmo me contou tudo, exceto uma coisa. O que ele não contou? Perguntou o Sr. Marcos. Ele vai te contar pessoalmente, Judite sorriu, e vou guardar esse vídeo para que não haja mais reclamações contra mim. Dizendo isso, a garota saiu pela porta. Judite, espere um pouco, o Sr. Marcos a chamou, talvez você volte a trabalhar. Perguntei aos funcionários. Todos estavam satisfeitos com você. Nossa faxineira permanente parece incapaz de voltar às suas funções. Obrigada. Mas eu não posso, Judite balançou a cabeça. Eu já tenho outro emprego. E ela saiu. Já lhe ofereceram um emprego de meio período no zoológico, em sua futura profissão, e a garota concordou. É mais fácil trabalhar com animais e insetos. Eles são mais honestos. Depois de uma conversa franca com seu filho, o Sr. Marcos riu alto. Judite mostrou uma maneira muito inteligente de lidar com tudo. Ela é uma garota esperta, e é hora de você ser esperto também, filho. O pai disse a Mariano. Eu não sou um idiota, Mariano resmungou. Eu sei, mas o exército vai transformar você em um verdadeiro homem. O Sr. Marcos riu muito. Mas pai, logo para o exército. Você está brincando comigo? Mariano exclamou horrorizado. Mas, o Sr. Marcos apenas sorriu para essa exclamação. E agora Mariano está no exército, ganhando sabedoria de vida, força de vontade e treinando seu corpo.